Fala pessoal, bem-vindo aí à nossa revisão parte 2, certo? Nessa daqui a gente vai aprender, né? A gente vai comentar sobre classificação da ligação, a gente vai chamar ela de sigma ou pi. A gente vai fazer a classificação do carbono em primário, secundário, terciário e quaternário e vai fazer uns cálculos bem simples aí para determinar a massa molar. A gente pega a massa dos elementos, né? Soma todos para dar a massa da molécula, do total. Então, a gente vai fazer isso daí para nossos exemplos um, nosso exemplo 2 e o nosso exemplo 3. Coloquei aqui uma moléculazinha em 3D para a gente também afiar o nosso olho para quando aparecer desse jeito, certo? Então, para essa nossa primeira molécula, a gente vai analisar aí a estrutura dela e vamos classificar as ligações, né? As ligações, eu já percebo que nós temos umas ligações duplas aqui, né? Ó, ligação dupla aqui, aqui e aqui. E quando a gente tem uma ligação dupla, uma das ligações vai ser sigma e a outra vai ser π. Então, uma é sigma e a outra é π. Uma é sigma e a outra é π. Então, bateu o olho, viu ligação dupla na molécula. Então, se aqui a gente tem uma, duas, três ligações duplas, significa que nós vamos ter três ligações π, certo? A ligação sigma são todas as ligações simples que a gente vai ter, certo? E lembrando que se for uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Se for uma ligação tripla, duas são π e uma é sigma. Se você fosse caçar aí nessa molécula mais, né, das ligações, deixa eu dar um zoom aqui, nesse carbono a gente tem aqui ele ligado a três hidrogênios, né? Então a gente tem esse carbono ligado a três hidrogênios. Então, a gente vai ter as ligaçõezinhas aqui, sigma, 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 e essa daqui também seria sigma, certo? Mesma coisa para esse carbono, para esse daqui. Esse daqui, a gente tem esse carbono ligado a dois hidrogênios. Ele está assim, ó. Ele está ligado a dois hidrogênios. Então, você tem a ligação sigma aqui, e a gente tem a ligação dupla, né? Aqui é uma ligação dupla, aliás. Então a gente tem a ligaçãozinha sigma, que eu já tinha colocado aqui, ó, e a outra aqui embaixo é π. E essas ligações aqui, ó, sigma, sigma, esse carbono está ligado a dois hidrogênios, né? Podia estar representado desse jeito, é porque aqui está condensado, né? Então, sigma, 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 esse carbono está com hidrogênio, é porque está condensado aqui, né? E tá com essa ligação sigma. Esse hidrogênio que eu desenhei em verde é esse daqui, certo? Só para ficar mais fácil de você enxergar. Mesma coisa quando eu estava aqui e aqui, mostrando ele subindo. Aí seria uma ligação sigma. Só para ficar mais fácil de enxergar, já que está condensado, certo? Então, perceba que a gente tem várias ligações sigma e π. Se você quiser tirar um print agora, pode tirar que eu vou tentar dar uma limpada para falar sobre carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Pronto. Deu para limpar até aqui, tá ótimo. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo passar uma borrachinha aqui. Consigo. Pronto. Agora a gente vai classificar o carbono. A gente vai ver isso daí do carbono, dele ser primário, secundário, terciário e quaternário. E isso vai depender única e exclusivamente da quantidade de carbonos que ele vai estar conectado. Como assim? Esse carbono aqui, ele está fazendo quatro ligações? Tá, mas ele só está conectado a um outro carbono. Então, esse carbono aqui, a gente diz que ele é primário, certo? Então, esse carbono aqui, ele é primário. Já esse carbono aqui, ele está ligado a esse e a esse. Então, a gente diz que ele é terciário, porque ele está ligado a três átomos de carbono. Ah, Dex, mas tem uma ligação dupla aqui, aí não conta duas vezes, não?
Não, certo? O que importa é que tem um carbono de um lado, outro do outro e o embaixo. Total de 3 carbonos. Ah, e se tivesse um carbono assim, ó, aqui para cima, tivesse um carbono tipo assim, aí ele estaria ligado a 4 átomos de carbono, aí ele seria quaternário, certo? Mas aqui no caso ele é terciário. Esse carbono aqui, ele vai ser secundário, assim como esse também. Esse daqui, cuidado, ele está ligado a esse carbono, a esse e a esse. Então ele vai ser terciário. Esse daqui vai ser secundário e esse daqui vai ser primário. E esses daqui, ó, primário, primário. A gente diz que os carbonos da extremidade são primários, certo? Beleza. Bora aqui calcular a massa dessa molécula. Sim, calcular a massa dessa molécula. Vai vir na prova ou em alguma lista que você esteja fazendo dessa forma: dados. Dados, certo? Carbono é 12 gramas por mol. Hidrogênio é 1 grama por mol. E nessa molécula a gente só tem carbonos e hidrogênios, né? Então só interessa esses dois elementos. Ah, e se viesse um oxigênio, que não é o caso aí, não temos nenhum oxigênio. Aí vinha trazendo para você, oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Deixa eu ver se tem alguma molécula que tem. Aqui, ó, nessa daqui a gente vai ver o oxigênio, certo? Mas beleza, aqui não é o nosso caso, só temos carbono e hidrogênio. Na prova pode até aparecer, mas só vai usar, né, esses dois elementos químicos. Então, bora lá. Quantos carbonos eu tenho nessa molécula? Quantos hidrogênios eu tenho? Aí eu vou escrever a fórmula molecular, certo? Só para organizar. Carbonos, eu estou vendo que tem 9. Tem 9 carbonos. Beleza. Hidrogênios, eu tenho quantos? Vamos ter cuidado para não se perder, né? É muito perigoso de se perder nessa parte, ó. Aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrogênios. Acredito que eu não perdi nenhum aí não, né? 14 hidrogênios. Então, para você fazer a massa, a gente tem que considerar a massa de cada um dos elementos químicos e a quantidade. Então, aí a gente tem como? A gente tem que a massa do carbono é 12, mas a gente tem 9 átomos de carbono, então é vezes 9, mais a massa do hidrogênio é 1, porém a gente tem 14 hidrogênios. Dentro, se eu podia botar só 14, poderia, né? Já que vai multiplicar por 1. Então vai ficar 12 vezes 9, vai dar 12 vezes 9 dá 108, mais 14, que vai ficar, deixa eu ver aqui, 122, né, gramas por mol. Então, essa daqui é a massa molar dessa substância, certo? Isso daqui, ó, era a fórmula molecular. E isso daqui é o que a gente chama de massa molar, certo? Não confunda. Isso daqui é a fórmula molecular e isso daqui é a massa molar. Essa grandona aqui de cima é a fórmula estrutural. É a estrutura da molécula, certo? Beleza? Então a gente fez a classificação das ligações dos carbonos e calculou a massa molar, certo? Vamos fazer tudo isso nesse exemplo 2. Por que não, né? Vamos classificar aí, bora ver quantos hidrogênios tem, que é aquele trabalho que a gente fez na revisão parte 1. Carbonos, a gente vai ter aqui, ó, onde eu estou destacando, certo? Todos esses pontinhos vermelhos aqui estão onde nós temos carbonos.
Aqui tem um também. Não vai esquecer desse daí, não. Bora acrescentar os hidrogênios para ficar bem bonitinho? Considerando a valência, né, do carbono, a gente tem os hidrogênios aqui. Não, vou colocar esse azul não, né? Tá muito clarinho. Fica ruim de ver. Pronto. Ah, eu já sou ruim da vista, né? Deitsu. Aí você vai colocando quantos você quer. Não. Esse carbono aqui, eu coloquei 3 porque ele só está fazendo uma ligação. Esse carbono ele já estava fazendo 3 ligações, aí eu coloquei só um hidrogênio. Esse daqui estava fazendo uma ligação, para completar as 4 ligações, eu coloquei 3 hidrogênios. Esse daqui, ó, só coloco um, porque ele está fazendo uma, duas, 3 ligações. Mesma coisa aqui. Aqui eu coloco 2 hidrogênios. Aqui também. Tá pegando o padrão aí? Tá, né? Você é esperto, cara. Ou não, né? Vai ver você tá aí em casa, não, não tô pegando não. Mas tá, você vai pegar isso aí. Ó, esse carbono aqui, ó, só tá fazendo uma, duas, três, quatro. Ah, já tá fazendo as 4 ligações, então não vou colocar hidrogênio nenhum. Cuidado para não esquecer de contar com esse hidrogênio aqui, certo? Esse carbono aqui. Aqui não cabe hidrogênio, não cabe. Aqui dá pra gente colocar uns hidrogêniozinhos. Aqui e aqui não cabe hidrogênios. Aqui dá para botar um. E aqui ainda dá para colocar 3 hidrogênios, certo? Cuidado para esquecer, né? Desse hidrogênio já está na cara, certo? Esse daqui é um nitrogênio, ok? O Nzinho de nitrogênio. Então pronto, temos aí todos os elementos químicos presentes nessa molécula à vista, certo? Bora começar classificando aí alguns carbonos, certo? Porque senão vai ficar muito poluído, como nessa outra molécula aqui, né? Nessa outra, fica muita informação, então eu vou só classificar alguns carbonos. Vou classificar esse carbono, vou classificar esse carbono e vou classificar esse carbono aqui, certo? Vou pegar aí esses exemplos. Esse carbono, certo? Esse carbono aqui que eu vou puxar uma setinha verde. Esse carbono ele está ligado a esse e a esse daqui. Daí, se essa ligação aqui, esse aqui ele está ligado a um oxigênio, não conta. O que vale aí é carbono. Então a gente diz que ele é secundário, cara. Ele é secundário. Esse carbono aqui, ó, ele está fazendo 4 ligações? Está. Mas para classificar em primário, secundário, terciário e quaternário, é a quantidade de carbonos que ele está conectado. E ele está conectado só a esse átomo de carbono. De um lado ele tem um nitrogênio, embaixo o oxigênio, mas o que vale é carbono aí para nossa classificação. A gente diz que ele é primário. Esse carbono aqui, ele está ligado a esse e esse. Então a gente diz que ele é terciário, certo? Ficou bonitão, né? Essas classificações aí. E em relação à ligação sigma e pi, onde você tiver ligação dupla, uma é pi e a outra é sigma. Uma é pi e a outra é sigma. Uma é π e a outra é sigma. E todas essas ligações simples, ó, é sigma, 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 certo? Aqui, ó, uma é sigma e a outra é π. E todas essas outras ligações aí entre os hidrogênios e carbonos são ligação sigma. A π só vai aparecer em ligação dupla, que vai ser uma das duas, e na ligação tripla, vão ser duas π e uma sigma, certo? Para não poluir muito a imagem, eu não vou sair colocando todas as sigmas que a gente tem aí não, certo? Então, já mostrei algumas ligações, a classificação de alguns carbonos da molécula. Bora fazer o cálculo aí da massa molar. Para fazer a massa molar, primeiro eu vou pegar a fórmula molecular. Por quê? Só para saber a quantidade, né, de cada elemento químico, a gente sabe que tem carbonos, hidrogênios, oxigênios
e nitrogênio nessa molécula, né? Nitrogênio, eu só tenho um, então não precisa nem colocar o umzinho, certo? Oxigênios, eu consigo ver que tem um aqui e outro aqui. Tem nenhum outro átomo de oxigênio, né? Então, no caso, são três. Hidrogênios, tem uma porrada de hidrogênios aí, né? Bora tentar contar sem nos perder. Deixa eu pegar aqui uma cozinha. Pronto. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Pronto, então nós temos 27 hidrogênios. E carbonos, nós temos quantos? Bora lá. Tem um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 átomos de carbono. Esqueci ninguém não, né? 18 átomos de carbono. Então, para fazer a multiplicação, né? Cada carbono tem massa 12. A gente vai multiplicar isso vezes 18. Somar com isso daqui. Oxigênio, a massa é 16, certo? São 3 oxigênios. E nitrogênio, a massa é 14, a gente só tem um nitrogênio. Vou jogar aqui na calculadora para a gente encontrar isso, certo? Enquanto eu digito aqui, tu bebe uma água, ó, 12 vezes 18, mais 1, 1 vezes 27, mais 16 vezes 3, mais 14. Pelos meus cálculos aqui, deu 305 gramas por mol. Certo? Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários. Eu vou ficar extremamente honrado em você me corrigir. Certo? Bora finalizar? Bora finalizar com o nosso terceiro e último exemplo. Olha que molécula bonita em 3D, né? A gente pode dizer que essa molécula, ó, bora escrever ela de forma condensada. Aqui a gente tem ela em 3D, né? Bora escrever ela na forma condensada. Aqui, ó, aqui não, deixa eu pegar uma caneta mais escurinha, né? Vamos fazer ela em 3D. Aqui, ó, a gente tem um CH3 que está ligado a um CH2. Ah, sim, e na legenda teria para você, né, que as bolinhas pretas é o carbono, as bolinhas brancas são os hidrogênios, certo? Aí aqui ao lado a gente tem ligado a um CH2 também, né? Outro CH2, outro aqui do lado, né, um carbono ligado a dois hidrogênios, outro CH2 ligado a outro CH2. Nossa. E finalizamos aqui no CH3. Eu comentei isso lá na aula 1, né? Na revisão número 1. E aqui, se a gente fosse classificar os carbonos, a gente só teria carbonos do tipo primário, aqui nas extremidades, e todos esses outros carbonos seriam secundários, né? Estão ligados do carbono de um lado ou do outro. Se tivesse uma ramificaçãozinha aí nós teríamos
talvez um carbono terciário ou até quaternário, né? Então, bora lá. Ops, bora lá. Aqui a gente pode fazer o quê? Ah, não temos nenhuma ligação pi, já que não aparece nenhuma ligação dupla, todas as ligações são do tipo sigma, certo? Se a gente fosse fazer a fórmula molecular, ficaria como, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, C8H. E os hidrogênios, a gente tem 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso mesmo? A gente vai ter 16, 17. É interessante, né? Porque se você for observar, a gente tem como se fosse, ó, os carbonos desse jeito. Aí a gente tem essas quantidades de hidrogênio aqui, né, ó. Então, se a gente tem 3 carbonos, os hidrogênios vai ser o dobro. Já notou isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teriam 6 hidrogênios. Só que tem esses da ponta. Então, a gente diz que é o dobro mais 2, que é esses daqui da ponta. Ah, dentro, se fosse 4 carbonos, seria 8 carbonos, 8 hidrogênios, mais 2, os dois da ponta. Então, aqui seria 8, 16, 17, 18 hidrogênios. Isso serve para quando são moléculas muito longas e você não quer sair contando no dedo assim. Mas enfim, estou acrescentando aí só informações. Então, espero que esses 3 exemplos ajudem aí a você entender melhor essa classificação das ligações, classificação do carbono e massa molecular aí, certo? E a gente acabou revisando também coisas que eu falei lá na revisão parte 1, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. Vou fechar aqui, interromper a gravação. Valeu.